E nós vamos falar agora sobre sustentabilidade no transporte. Nós vamos ter aqui quatro empresas falando, da Prometeon, a Eaton, a Fras-le e a Solística. São três indústrias e uma transportadora, embarcador, transportador, que são visões diferentes e que vão ajudar a gente também a formar o que o Christoph falou agora há pouco, né? Essa ideia da sustentabilidade cada vez crescendo mais aqui no nosso meio. Então, vamos lá, sem delongas. Eu vou chamar então, só para vocês entenderem a dinâmica. Cada um vai falar em torno de 10 minutos. Eles vão falar aqui, vão sentar e depois a gente vai chamar aqui para uma conversa de perguntas e respostas. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou começar então com o Luiz Mari, da Prometeon. Luiz, por favor. Bom, boa tarde a todos. Vou colocar o fone, a gente fica mais fácil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui, poder passar um pouquinho do conhecimento e aprender também com os colegas presentes. A ideia é trazer um pouco da inovação, da tecnologia do pneu voltado para a questão ambiental de sustentabilidade. Mas antes, eu acho que muitos se perguntam, né, o que é Prometeon, né? Prometeon, é Pirelli. Eu estive andando aqui um pouquinho pela feira, encontrei alguns amigos aqui, eles perguntaram: e aí, Luiz, como que anda a Pirelli? Eu falei: então, não é mais Pirelli, né? Agora é Prometeon. Então, o que é a Prometeon, né? A Prometeon a gente brinca um pouquinho que é uma startup, é uma empresa jovem com DNA centenário, né? É uma empresa, ela nasceu então da Pirelli. A Pirelli foi fundada em 1872, em 1929 veio para o Brasil. Em 2015, a Pirelli ela foi vendida por um grupo chinês e em 2017, então, nasce a Prometeon. Então, o que é a Prometeon, né? A Prometeon é uma divisão da Pirelli. A Pirelli ela permanece, né, dentro do mesmo grupo que em China, voltado para a linha leve, ou seja, pneus de passeio e pneus de moto. Em 2016, né, há essa aquisição e em 2017 então nasce a Prometeon, que é a primeira e única empresa global de pneus voltado ao segmento industrial, focado com pneus de caminhões, pneus de ônibus, pneus agrícolas, industrial e OTR, na qual a Prometeon trabalha dentro desse guarda-chuva com o brand, com a marca Pirelli e também com as demais marcas associadas, dependendo um pouco do mercado. Então, o que é a Prometeon? A Prometeon, então, ela é uma empresa presente em mais de 160 países, que ela possui uma forte participação e presença e identidade com a América do Sul, né, possuindo duas fábricas no Brasil, uma em Santo André, aqui no estado de São Paulo, outra em Gravataí, no Rio Grande do Sul, um centro de pesquisa e desenvolvimento e também escritórios aí nos principais países. Quando a gente vai para a Europa, o headquarter continua sendo na Itália, como uma empresa, ex-empresa italiana, como a Pirelli também, o headquarter continua sendo na Itália, na Europa. Outras duas plantas, uma na Turquia e outra no Egito, 3 centros de pesquisas e escritórios aí nos principais países dos demais continentes. Um ponto de orgulho para nós também é que todo pneu desenvolvido e comercializado pela Prometeon no mundo todo é feito única e exclusivamente pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Prometeon aqui do Brasil. Então esse é um orgulho que nós temos dos nossos engenheiros desenvolverem, projetarem pneus agrícolas para o mundo todo. Entrando um pouquinho aqui no tema da sustentabilidade, como o Christopher comentou, né? Nosso setor automotivo está inserido no problema e também inserido nas soluções. E aí quando a gente olha o setor nosso, né, o Christopher mostrou 14%, isso varia em função da métrica da equação que é calculada e também dos países, né? No Brasil é 14%, mas o setor automotivo chega a ter impacto até 22% na emissão de CO2. A gente vê nitidamente o nosso mercado, quando a gente pega toda a questão da mobilidade, um aumento, um crescimento da questão da eletrificação, né? E aqui falando obviamente de todo o setor motriz. E aí quando a gente vai para o nosso segmento, em particular o de veículos pesados, segundo alguns estudos realizados em 2021 pela Boston Consulting, mostra que na projeção de um pouco mais de 10 anos, o Brasil terá mais de 30% do seu parque circulante movido com a nova energia, entre gás, célula
de combustível, bateria, ou seja, um forte crescimento, obviamente dentro de um cenário relativamente otimista, né, dessa mudança. E como o pneu está inserido nesse contexto? Né? Lembrando que nós temos ainda, e vamos ter por muito tempo, um mercado ainda voltado a veículos convencionais, né? A questão de combustível, motor a combustão, e também uma migração, né, desse sistema modal para veículos elétricos ou veículos que nós podemos chamar das novas energias, né? Onde o pneu ele tem que atender essas duas exigências. Quando nós falamos de veículos convencionais, o que nós falamos, o que nós lembramos do pneu em relação ao impacto ambiental, ao impacto sustentável, consumo de combustível? O pneu ele pode variar entre 10% a 15% no consumo de combustível de um veículo. Então ele tem um papel fundamental, ele faz toda a ligação do veículo com o solo. Toda a parte motriz é o pneu que dá. Então nós temos que ainda suportar essa questão, essa exigência do veículo convencional, que quando nós remetemos ao pneu, lembramos do consumo de combustível. Porém, quando a gente migra para veículos elétricos, a exigência, a demanda muda um pouco. Nós não falamos mais de consumo de combustível, e sim de qual a autonomia do veículo, qual que é a autonomia que o pneu pode dar e contribuir para esse determinado veículo. Falamos também da questão do peso, são veículos mais pesados, eles carregam um compartimento de bateria, então isso exige muito mais do pneu. São veículos que não propagam rumor, ruído, são veículos silenciosos. Então o impacto e a pressão para o pneu é cada vez maior e está dentro do âmbito da sustentabilidade também, que é a emissão de ruído. E outro ponto importante, que é a curva de torque dos veículos elétricos, é muito maior. Então, enquanto que uma motorização convencional, a curva, ela não é tão abrupta, no veículo elétrico ela é muito mais rápido. Isso acaba impactando na performance, no desempenho do próprio pneu. Então, nós, dentro desse conceito, nós tivemos de 2 meses o lançamento do primeiro pneu desenvolvido especificamente para veículos elétricos aqui no Brasil, né, que é o U02, pneu voltado para o segmento urbano, ônibus urbano, desenvolvido, projetado e fabricado aqui no Brasil. Então, quando nós olhamos o pneu, o que o pneu ele tem que entregar, né? E aí a gente divide em 3 grandes pilares, né? O primeiro é resistência ao rolamento. Quanto menor for a resistência ao rolamento, maior vai ser a distância percorrida do veículo, com menor energia roubada do sistema motriz. Para isso, a gente trabalha fortemente no desenvolvimento da banda de rodagem, que é a parte do pneu que vai em contato com o solo. Ele representa em torno de 50% a 60% da resistência ao rolamento do pneu como um todo. Então, para isso, a gente trabalha com novos compostos, novos polímeros, alto teor de sílica, porque permite que o pneu trabalhe a uma temperatura mais baixa. O composto que vai ao interno, que envolve todo o pacote de cinturas, toda a região metálica do pneu, que nós chamamos de composto interno da banda de rodagem, também com alto teor de sílicas, novos compostos que permitem essa menor geração de calor. O pacote de cinturas em si, que daí é o segundo pilar, que nós, conforme eu comentei, são veículos mais pesados, então nós estamos falando de alto índice de reforma. Aumentando a reforma do pneu, você está reduzindo a retirada de materiais do meio ambiente. E aí, por fim, o talão reforçado, em função do aumento de carga, que é a região que vai em contato com a roda, com o aro, e suporta todo o peso, toda a carga do veículo. Para isso, então, nós temos algumas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho que é a otimização do perfil de desgaste do pneu. Quanto mais regular é o consumo dessa banda de rodagem, maior vai ser o percurso percorrido, o rendimento quilométrico do produto. Conforme eu comentei, uma maior durabilidade da carcaça, trabalhando com elementos que geram um menor calor. Você trabalha o pneu a uma temperatura mais baixa, ele envelhece menos, envelhecendo menos você aumenta a vida útil do produto. Então tudo isso aí você coloca dentro do pacote de uma menor resistência ao rolamento, menor consumo de combustível. Outro ponto importante também é a questão do rumor. Então existem modelos matemáticos que a gente simula a dinâmica do pneu, o desenho do pneu, a relação do pneu com o veículo e também a interação do pneu com os diferentes tipos de pavimento. Isso nós fazemos o teste em campo de prova,
validamos isso em laboratório e voltamos de novo no modelo matemático dentro das equações para a gente otimizar o projeto para que o pneu dê o menor rumor. E por fim, a produção, o impacto ambiental, quando nós falamos de produto, nós estamos falando aqui então aumentar a vida útil do pneu. Conforme a gente aumenta a reforma, nós estamos prolongando a vida útil do produto. Um foco muito grande, como o Christopher falou, não só produto, mas também dentro do nosso processo de produção, através de estações de tratamento, de métricas, que é muito importante a gente ter métricas de impacto ambiental, como redução de waste, de scrap, redução de consumo de energia, de consumo de água, caldeiras de biomassa que são implementadas dentro das nossas unidades fabris. A parceria, quando a gente olha a importância da gente ter uma ligação junto com toda a cadeia de fornecedores, desde dos fornecedores até o cliente final, trabalhando também numa ótica de parceria junto com as universidades, através de materiais de fontes renováveis. E esse é um outro percurso também, um outro pilar importante. E por fim, para finalizar aqui, um grande aspecto importante, nós estamos hoje inseridos dentro do Hub de Inovação do Parque Tecnológico de Santo André, nosso centro de pesquisa da Prometheum, e o fato de a gente estar juntamente com outros parceiros de outros segmentos e essa conectividade nos permite trazer soluções, muitas vezes, incrementais dentro do nosso modelo de negócio. Isso aí, obrigado. O Luiz estará de volta daqui a pouco com a gente aí. Nós estamos fazendo esse processo para o pessoal não ficar de costas para a tela, que é ruim, né? Então agora eu vou chamar o Henrique Ulm. O Henrique é da Eaton. Ele vai fazer a explanação dele aqui por 10 minutos também. Fala, Henrique. Boa. Vamos lá. Alô? Não, mas você não precisa escutar. Você pode falar aqui direto. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Henrique, sou da Eaton. Vou ajustar um pouco aqui que a altura... Ok, me ouvem? Sim. Desculpa, fiz um erro aqui. Sou da Eaton Valinhos, 23 anos de indústria de caminhões praticamente. Tá? Vou falar um pouquinho de sustentabilidade e o que a gente tem feito nos últimos anos para melhorar justamente o ponto que o colega da Prometheum falou, que é a redução de consumo, melhoria da autonomia, por assim vai. Tá? Próximo slide, por favor. Esse aqui. Então, pessoal, a Eaton é uma empresa que fornece para as montadoras. Nem todo mundo talvez conheça a Eaton, né? A Eaton é uma empresa centenária. Ela foi fundada em 1911 nos Estados Unidos. Tá? Hoje tem mais de 85 mil empregados. Só no Brasil são por volta de 4 mil. Né? São 19 bilhões de faturamento de dólar no mundo todo. Tá? A Eaton nasceu lá em 1911 como uma empresa de fabricante de eixos e engrenagens, que é o nosso principal core aqui no Brasil até hoje. Mas hoje 60% do faturamento Eaton vem já da área elétrica, apesar de pouca gente saber disso. Tá bom? Esses são nossos principais clientes na região e daqui também a gente exporta para outros clientes, mundo afora, saindo do Brasil para outras localidades do globo. Tá? Tem um portfólio bastante vasto, né? Além das transmissões e embreagem no Brasil, a gente também fabrica componentes de motores. A gente abastece praticamente todos os fabricantes de motor diesel e alguns do ciclo Otto também. Tá? Nós temos alguns pilares aqui no Brasil. Né? O desenvolvimento de produto local, que é uma vantagem, uma fortaleza da Eaton, eu diria, pelo fato de o Brasil ter condições muito específicas, né? E precisa de produtos customizados. Né? Infelizmente, nem tudo que funciona lá fora, no hemisfério norte, quando chega aqui no Brasil, funciona corretamente, precisa de algumas adaptações. Né? O Brasil, a gente sabe que não é para amadores, e no mercado de caminhões e ônibus isso não é diferente. Tá? Excelência operacional, nós temos 4 fábricas na região, tá? Vou falar um pouco mais à frente, e também soluções específicas, né? A gente consegue fazer soluções customizadas para a região. Tá? A gente tem centro de desenvolvimento na região. Tá bom? Essas são nossas plantas, né? A primeira à esquerda, né, de costa, de Valinhos, é a maior planta da Eaton, não só na região, mas no mundo. Tá?
era a antiga planta da Clark, que foi adquirida em 96, se não me engano. Do lado tem Mojimirim, que é uns 40 quilômetros de Valinhos, é uma fábrica de componentes. A gente faz, além das transmissões Eaton, a gente também fabrica componentes para transmissões de terceiros. A gente fabrica as peças sob desenho, tá? De algumas montadoras. Eaton Caxias, que fabrica também sob desenho peças para linha agrícola, colheitadeiras, tratores. E São José dos Campos, que é a nossa fábrica mais antiga, que fez 65 anos esse ano, aqui no Brasil, e faz válvulas de motores. Okay? E por último, embaixo, o nosso centro de engenharia, que fica em Valinhos, fica dentro de Valinhos, tá? O centro de engenharia de produtos leves e médios, tá? E referência não só na região, mas também dentro da Eaton para outras regiões. Esse centro de pesquisa, estudo aqui em Valinhos, tá? A gente desenvolve transmissões do zero, né? 100%. Desde testes de bancada, testes veiculares, design, protótipos, fabricação, a gente faz tudo in-house, vamos falar assim. Tá? Essa é uma fortaleza que nós temos na região para transmissões leves e médias de caminhões e ônibus. Falando um pouquinho de Brasil, o Brasil não é para amadores, que eu comentei. Se vocês verem esse gráfico do meio, ele mostra peso-potência, ou torque, peso, tanto faz, como vocês querem encarar isso. Comparando os padrões do Brasil com os Estados Unidos e Europa. A gente leva mais ou menos o dobro de carga por cavalo. Ou seja, nem tudo que funciona lá fora funciona aqui. Geralmente a gente precisa adaptar, reforçar e customizar. Tá? Além de, claro, né, o Brasil tem muitos outros problemas. Vias precárias. A gente está numa região privilegiada, Sudeste, né, São Paulo, etc. Se você sair Brasil afora, Norte, Nordeste, a situação de vias, infraestrutura é bem complicada. Centros urbanos, estamos num grande centro. Quem não pegou trânsito para chegar hoje aqui? Então, realmente, são fatores complicados do Brasil. E nem todo mundo entende isso. Falando um pouquinho mais da Eaton, só para eu entrar realmente no tema de sustentabilidade, pós-venda, né? A Eaton, como tem muito tempo de Brasil, nós temos 850 pontos de vendas na América do Sul, peças e serviços, né? Esses 850 pontos são peças. O slide seguinte mostra os nossos postos de serviços. Além da peça, tem a serviço de campo da Eaton, né? De retrabalho, conserto, etc. Tá? Um conceito aqui que às vezes as pessoas confundem e eu gosto de deixar bem claro quando a gente fala de sustentabilidade. Tá? Eu sei que o slide está em inglês, eu infelizmente não achei a versão em português, não consegui criar. A gente tem que medir emissões de quando ela é produzida, o combustível é produzido, retirado do fundo do oceano, né? Ou até onde ele sai no escapamento. A elétrica é a solução. Depende. Qual é a sua fonte energética? Se você tem uma fonte sustentável, ok, o elétrico é lindo. Se a sua fonte não é sustentável, eu vou mostrar isso no slide seguinte, em outras regiões, você está deixando de poluir onde o veículo roda para poluir em outro canto do país. Então é mais ou menos deslocar aonde você está jogando CO2, mas a poluição continua lá. Esse é o conceito do poço à roda. Então, assim, não é só o veículo que emite. Quando você fura um poço, você emite CO2. Quando você transporta petróleo, você emite CO2. Quando você refina, você emite CO2. Quando você gera eletricidade, se a sua energia não for limpa, está queimando carvão para fazer energia, o seu veículo elétrico é sujo, no fim das contas. Eu gosto de comentar que um veículo a etanol no Brasil, ele polui menos que um veículo elétrico na China. Essa é uma mentalidade que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Essa matriz energética mostra bem isso. Tá? O Brasil tem uma faixa verde bastante larga, que é energia renovável, energia limpa. Quando você olha a China, Estados Unidos e Europa, a gente tem uma condição privilegiada. A nossa matriz energética já é muito limpa. Talvez a China, Estados Unidos e Europa vão chegar no que o Brasil tem hoje em 2050. Então nós temos uma condição, vamos falar, estamos à frente, pelo menos nesse quesito nós estamos à frente. Foi. Então, onde é que a gente entra na sustentabilidade, redução de consumo de CO2, como é que a gente começa a melhorar isso? A eletrificação é um objetivo a longo prazo, ela não vai acontecer amanhã. As iniciativas existem, mas a gente tem problemas enormes. O colega comentou do peso, da autonomia, infraestrutura. Isso é um caos no Brasil ainda, infraestrutura. Infraestrutura viária é um problema, imagina infraestrutura de recarga. Tá? Então, assim, o que a gente consegue fazer já? O que a
que já é realidade, o que é possível. Transmissão automatizada, você tira o motorista da jogada na troca de marcha. Você remove o pedal de embreagem, remove a alavanca de câmbio e deixa um cérebro eletrônico fazer isso. Tá? Ele vai trocar a marcha na melhor hora possível, na melhor condição do motor, com o menor consumo possível, condições perfeitas. Evita erros do motorista e troca sempre na melhor curva de torque do motor. E essa é uma realidade. Isso já está na rua. Tá? Nada, um sistema convencional desse, que já existe, é pelo menos 5% de redução de consumo. O que muda numa transmissão automatizada? Basicamente, mecanicamente, ela é igual, tá? Interna. Se você abrir uma caixa manual, abrir uma caixa automatizada, internamente ela é idêntica. Ela tem um atuador de embreagem, que faz o papel do pedal de embreagem, e tem um atuador de seleção e troca de marcha, que faz o papel do braço direito do motorista. Tá? E tem um cérebro, obviamente, eletrônico, que conversa com o motor e conversa com a central do veículo. Então existe uma eletrônica embarcada bastante grande já. Tá? Esse é o portfólio da Eaton, né, que a gente já tem no Brasil. As caixas que tem um logozinho verde são as caixas automatizadas já disponíveis, fabricadas no Brasil. Ok? Tá? Esses são os principais clientes que nós temos na região, de fabricantes de caminhões e ônibus. Aqui tem um exemplo que eu gosto de trazer, onde o consumo é muito relevante e a diferença de uma automatizada é gritante, eu diria. Tá? Nós estamos falando de um caminhão de coleta de lixo. Em vez de colocar uma caixa automática, colocar uma caixa automatizada, a gente consegue reduzir números de 2 dígitos em termos de consumo. Tá? Então é muito diesel no fim da ponta. Tá? Eu não vou passar todos os quadrinhos porque o meu tempo é curto, mas é redução de consumo, redução de manutenção, redução de TCO, menor desgaste de freio, menor desgaste de pneu, por incrível que pareça, a gente já conseguiu medir isso. Vida de embreagem de 3 a 6 vezes maior. Então, assim, o custo operacional cai bastante. Esse é um dado que a gente pegou do campo, medindo veículos com a mesma carga, a mesma rota, trocando motorista, fazendo realmente uma medição estatística. Tá? São mais de 10 veículos rodando. A gente conseguiu, em 2 situações, em 2 rotas diferentes, um deles com redução de 20 e poucos por cento, 27%, o outro com 17% de redução. Quando você coloca isso na ponta do lápis no fim do ano, são alguns milhares de reais na conta do dono da frota. Tá? Então realmente é muito dinheiro e redução de CO2. Imagine tudo isso de diesel deixando de queimar ano a ano por caminhão. É realmente uma redução bastante interessante. Aqui alguns benefícios só para fechar, né? Quando a gente compara a manual, a MT e a automática. A manual ela é uma caixa mais barata, a MT é mais cara, a automática é 2 vezes mais cara que uma automatizada. Tá? Só que é uma caixa que a automatizada consegue achar peça facilmente no país inteiro, porque basicamente é uma caixa mecânica. Qualquer mecânico abre e vai ver as mesmas peças que ele está acostumado, eixo, engrenagem, rolamento, não tem nada de novo lá dentro. Tá? Tem uma rede enorme no país de suporte, assistência e peças. Além disso, ela traz benefícios de redução de consumo, como já falamos, e também é valor de revenda. Né? Uma caixa automática tem alguns problemas de revenda, tem problema de consumo, tem problema de peça, tem problema, enfim, diversos problemas. Então, assim, a gente entende que o melhor compromisso entre a solução mais barata, que é a manual, e o que seria ideal, automática, é uma automatizada. Primeiro, custo. Segundo, custo do produto em si, que é mais barato, além de ser fabricado no Brasil, não é importado. E também o TCO, custo operacional do veículo. Nós estamos falando de uma redução significativa aqui, principalmente numa aplicação que tem um consumo alto, aplicação urbana. Tá? Eu acho que era isso. Muito obrigado. Extrapolei um pouquinho o tempo. Ok, obrigado, Henrique. E agora então vamos chamar o Alexandre Casario da Frase. Por favor, Alexandre. Obrigado. Boa tarde, pessoal.
Então, meu nome é Alexandre, estou aqui pela Fras-le para falar especificamente sobre a Fras-le Smart Composites, que é uma pequena parte dentro da organização como um todo. É um prazer para mim estar aqui falando desse tema, né, de sustentabilidade com vocês, mostrar um pouco do que a Fras-le está fazendo para contribuir com essa agenda que é tão preciosa para todos nós, que é tão importante para todos nós, né? Nós temos internamente uma campanha, nosso negócio está intimamente ligado ao movimento, ao controle de movimento. Então nós temos a nossa campanha, o que nos move, né? O foco do cliente é o que nos move, inovação é o que nos move, sustentabilidade é o que nos move. Então, falar um pouco sobre materiais compósitos na indústria automotiva, com foco na indústria de equipamentos e veículos para o transporte e também no negócio de serviços de transporte. Então, tem uma mensagem, indo direto ao ponto, que eu gostaria que vocês ficassem com ela, é a mensagem que eu quero transmitir para vocês hoje aqui. Nós acreditamos que os materiais compósitos fazem parte do futuro da indústria automotiva. Eu não vou gastar tempo explicando o que são materiais, mas apenas como um pequeno nivelamento de conceito. Nós temos naturalmente, três tipos de compósitos. Nós separamos os materiais em três famílias, de metais, cerâmicos e polímeros. Mesmo para quem é leigo, né, se prestarmos atenção, você consegue perceber algumas diferenças entre eles, né? Metais altamente, de forma geral, condutivos termicamente, condutividade elétrica. Materiais cerâmicos, isolamento elétrico, isolamento térmico. Materiais poliméricos, uma resistência térmica baixa, né? Todo mundo consegue queimar plástico. Então, essas são três famílias de materiais puros, eu diria assim. E quando surge um material compósito? Quando nós conseguimos engenheirar um material diferente, utilizando de diferentes materiais, combinando diferentes materiais de naturezas diferentes, otimizando propriedades, buscando trazer sinergia de propriedades para um material novo, e aí é que surge um material compósito. Vocês certamente já viram eles em algum lugar, principalmente em laminados, né, de fibras, né, com polímeros. Todo mundo já ouviu falar de fibra de carbono, fibra de vidro, fibra de basalto, materiais e componentes feitos a partir de material compósito. A indústria aeronáutica se utiliza muito da leveza que das vantagens que esses materiais oferecem para buscar eficiência de carga transportada há um bom tempo. A indústria náutica também se utiliza desses materiais há bastante tempo, buscando hidrodinâmica, aerodinâmica, eficiência. E também alguns nichos, não sei nem se a gente pode dizer que é a indústria automotiva, mas alguns nichos de veículos, né, Fórmula 1 especificamente, se utiliza desses materiais há bastante tempo, tirando proveito das vantagens que eles podem trazer. Então, nivelando esse conceito, por que nós acreditamos que os materiais compósitos habilitam uma série de vantagens para a indústria automotiva frente aos materiais tradicionais, aos metálicos, aos cerâmicos, aos poliméricos que estavam ali colocados em diversas aplicações? Tem uma série de aspectos que mostram isso, que são responsáveis por essas vantagens. Nós conseguimos otimizar propriedades mecânicas desses materiais trabalhando com um negócio que chama anisotropia de propriedades. A gente consegue favorecer direções dos componentes, você consegue otimizar o design do componente, utilizando e tirando proveito das melhores propriedades desses materiais nas direções específicas, nas direções de interesse. Nós conseguimos trabalhar com resistências específicas. Resistência específica é o seguinte, uma resistência mecânica com a leveza do material. Eu consigo resistências mecânicas muito altas, específicas muito altas, comparado a outros materiais puros. Nós conseguimos trabalhar através dos processos de fabricação e contribuir significativamente com o design do produto, com o design dos componentes. E tudo isso levando à redução de massa e levando também a aumento de produtividade, reduzindo massa, aumento de produtividade, aumento de carga transportada
por quilograma de CO2 emitido, que leva naturalmente e obviamente a uma redução na quantidade de CO2 por carga transportada, ou quando é um tipo de transporte limitado por volume, a gente leva menos carga morta, emite menos CO2. Então, por isso que nós acreditamos que os materiais compósitos fazem parte do futuro da indústria automotiva. E quero mostrar para vocês aqui na frente um pouquinho do que... Parou de funcionar. Do que estamos fazendo na Fras-le Smart Composites para ajudar a tornar isso realidade, para ajudar a indústria automotiva a trazer esses materiais para a sua realidade. Aqui tem um case específico, né, que a gente trabalhou junto com uma empresa parceira, Randon Implementos, que está aqui, inclusive vocês podem ver esse produto. Esse produto, esse componente é um suporte de paralamas, um componente tão pequeno, talvez pouco percebido no veículo, mas com 12 desses componentes, numa caçamba Randon nós conseguimos tirar 26 quilos. Frente ao componente anterior, metálico, representa uma redução de 61%. Esse é o nível de redução de massa que a gente consegue, que a gente tem conseguido na nossa jornada com materiais compósitos. Um outro case que também está aqui, mais no final da rua, aqui num veículo sendo apresentado, no veículo Euro 6 da Fenatran, a mesma substituição, mesmo case, mesma jornada, suportes de paralamas tão pouco percebidos, nós conseguimos reduzir também em torno de 40 quilos no veículo Euro 6 comparado com os suportes anteriores que eram metálicos. E eu digo eram tão pouco percebidos porque se vocês tirarem o capricho de olharem o veículo, vocês vão perceber que até mesmo não é apenas a questão da redução de massa. Se vocês perceberem ali na foto do caminhão, na parte direita tem o suporte metálico, na parte da esquerda tem o suporte em material compósito. Ele conversa com o desenho do caminhão. Além de tudo, ele traz essa vantagem. Nos traz uma liberdade de desenho, uma liberdade de forma que permite tirar um proveito maior do design, para que ele converse com o caminhão nesse sentido também. Então esses são dois cases que já estão, digamos assim, implementados com a Randon, que eu mostrei anteriormente desde o ano passado, esse com esse cliente de caminhões a partir do ano que vem. E eu quero citar um pouquinho aqui também como é que nós estamos fazendo essa jornada. Essa jornada é muito embasada em pesquisa e desenvolvimento. Não é tem uma barreira de geração de informação, de pesquisa, de geração de conhecimento para habilitar esse tipo de tecnologia para a indústria automotiva. A gente não tem como sair de perto da academia, sair de perto das ICTs. Então, nós temos muito próximo de nós o IHR, que é o Instituto Hercílio Randon, é uma ICT que serve basicamente a empresas do grupo Randon, a Fras-le é uma delas, e a Fras-le utiliza e se serve do IHR como um grande habilitador de tecnologias, como um grande hub de conexão com outras ICTs, com universidades, com potenciais fornecedores, com outros clientes potenciais também que se servem do IHR para outras finalidades. E com o IHR, nós temos uma jornada, um roadmap, né, com uma série de projetos habilitadores de diferentes tecnologias em materiais compósitos. Nós temos o SMC, né, que habilitou as primeiras peças dos suportes que eu comentei agora há pouco, mas nós temos também tecnologia de tape, de RTM, de pultrusão, de wet compression molding no nosso roadmap de tecnologia. Então nós estamos investindo forte na habilitação tecnológica de materiais compósitos, porque realmente nós acreditamos que eles vão fazer parte da indústria automotiva, do futuro da indústria automotiva. Aqui tem apenas, não vou falar muito desses projetos, mas para vocês terem um pouquinho de sentimento do que é também rodar peças em suspensões, rodar peças em estruturas de semi-reboques no nosso CTR, né, no Centro Tecnológico Randon, do qual nós nos servimos também como um grande centro de testes extremamente importante para o processo de validação e de habilitação dessas tecnologias.
E assim eu termino, né? De novo, grande mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós acreditamos que os materiais compósitos fazem parte do futuro da indústria automotiva. Estamos aqui para discutir e falar a respeito disso e de sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, Alexandre. O Alexandre vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. E o Kleber Fernandes, da Solistica, então, nosso último convidado aqui, antes da gente entrar na parte de perguntas. Vamos lá. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Pessoal, sou Kleber Fernandes, diretor de qualidade, HSE, regulatórios do Grupo Solistica. E até para a gente deixar aqui o ambiente um pouquinho mais leve, né? Estou vendo o pessoal aí, todo mundo concentrado, já passaram 3 grandes profissionais aqui falando de sustentabilidade. Me compete a encerrar o painel e garantir que todos permaneçam. Então, dá uma passadinha de mão embaixo da sua cadeira. Se tiver um adesivo da Solistica, você pelo menos tem que ficar até o final da palestra, porque aí você vai poder retirar o brinde com a gente, um brinde que a gente providenciou para vocês. E esse é aquele momento que eu vejo todo mundo se movimentando de verdade e tá aí embaixo, sentiu o adesivo. Para quem for mais ousado, pode abaixar, pode olhar embaixo da cadeira. Depois a gente vai entregar um brinde para vocês, com um apelo de sustentabilidade, é claro, vai ser uma satisfação presenteá-los. E quem não achou, quiser mudar de cadeira, pode trocar também, tá? Não vai ser vergonha nenhuma. Então, alguém achou? Quem achou? Levanta a mão aí. Quem achou? Opa, já tem um ali. São 5, Rodrigo. São 5, né? Então já temos um ali, já temos outro ali. Ó, acharam 2, hein? Tá faltando 3. Então é embaixo da cadeira, tá bom, pessoal? Então desculpa quebrar o gelo, mas só para a gente dar uma dinâmica aqui na apresentação. Já teve gente que arrancou um pedaço da cadeira. Não, isso não vale. O que vale é o adesivo. Fala, Sam, tudo bem? Então, por favor, não destruam... Achou aí? Beleza. Não destruam as cadeiras. Vamos lá, pessoal. Então, só para quebrar o gelo aqui, vocês devem ter observado que na minha apresentação tem a letra I, do lado das 3 letrinhas que todo mundo fala, né? Então, a gente tem lá meio ambiente, a gente tem o aspecto social e a gente tem a governabilidade. Por que a gente, em todas as falas que a Solistica vem trabalhando, colocou a letrinha I do lado do ESG? Não adianta vocês acreditarem que num mercado tão competitivo que é o mercado de transporte, que essa conta vá fechar única e exclusivamente no transportador. As ações de sustentabilidade no mercado de frete no Brasil, elas dependem sim de uma iniciativa de toda a cadeia de valor. A cadeia tem que ir somando. Eu fiquei muito contente porque na primeira fala da Prometeon, a gente já viu ali uma conexão com o nosso trabalho com relação à calibragem de pneus. O último colega que falou, quando ele conecta a caixa de câmbio e a inteligência, o penúltimo, perdão, e conecta a inteligência da movimentação, da Eaton, né, dos veículos, essa soma de iniciativas, aí sim vai nos dar uma cadeia de valor que faça com que cada elo cumpra a sua parte. E é claro que como embarcador, né, como gestor de uma empresa de transporte, não seria diferente falar de CO2, é sim o carro-chefe dos nossos programas, mas existe muito mais do que só a compensação direta de emissão dos veículos. É a maior porcentagem. Só a Solistica nós estamos falando de um universo de mais de 60 mil toneladas por ano, dentro de 9 mil veículos administrados. Então existe uma relevância dessa fatia. Também fiquei muito surpreendido com o dado que o colega da Eaton coloca da nossa atuação como energia limpa. O Brasil já tem sim o destaque em hidrelétrica, a funcionalidade eólica e vamos aqui dar um pouquinho de spoiler também na questão de energia dentro de warehouses vinculado a fazendas com as placas fotovoltaicas, que é impressionante o crescimento do movimento isso no mercado hoje no território nacional. Então, passando aqui, só deixa eu ver se eu estou certo no botão aqui. Está ligado aqui? Ah, tá, ele tem um delay. Então, sou Kleber Fernandes, diretor de qualidade, HSE e regulatórios, coordenador da Comissão de Logística Farmacêutica do Sindusfarma, também do Conselho Regional de Farmácia, sou farmacêutico, embora atue há mais de 20 anos no mercado de logística.
Publiquei alguns livros, são 3 livros publicados: Logística, Fundamentos e Processos, Logística, um Enfoque Prático e Logística de Produtos Veterinários. O primeiro livro está na internet, quem quiser baixar depois fique à vontade. Tá? Os demais, aí, esse eu ainda estou tirando um pouquinho de direitos autorais. E professor universitário, né? São algumas universidades aí há mais de 20 anos também lecionando na Oswaldo Cruz, na EMESCAN e na Unisal. Chega de falar de mim. Vamos destacar a resiliência. A gente está aqui para falar de sustentabilidade. E num cenário tão competitivo, nasce o protagonismo de você fazer da mesma forma o que os outros estão fazendo, mas agregando a sustentabilidade. Para nós é uma pauta muito relevante. Como eu comentei, nós somos geradores de CO2 em uma escala representativa. E onde está a Solística inserida nesse contexto, né? Então, quais são as estratégias hoje da Solística compartilhadas com os nossos clientes? E por que a palavra resiliência? Eu inaugurei a fala conectando a complexidade da cadeia de valor, mas nós, como gestores, temos que nos adaptar a novos cenários. E existe sim uma agenda verde que está vindo com muita força, e essa agenda verde nos remete a mudar o rumo em que as coisas estão indo nos sistemas produtivos do Brasil. Dentro disso, transformação. Acreditar que dentro de um universo que nós temos o embarque, a armazenagem como extensão da indústria, se nós olharmos há 20 anos atrás, quando se pensava em transportador, só se estava preocupado em desempenho de entrega. Hoje, a indústria quer exatamente o protagonismo daquilo que o seu produto idealizou dentro de cada parceiro da cadeia de valor. E nós, como atores da cadeia de valor, temos que cada vez mais ampliar programas da indústria. Um dos principais mercados que atuamos é a logística farmacêutica. Nós estamos falando de praticamente 40% do nosso mercado, e fora outros mercados também que atuamos, totalizando 4.000 clientes. Então, transformação é a palavra. Nós estamos sim num momento que a Agenda Verde potencializa isso, além de tudo que já sabemos, como blockchain, indústria 4.0, a necessidade de informação a todo momento. Então, a tecnologia hoje, em transportar e armazenar, não se remete única e exclusivamente à qualidade do veículo que você está, mas sim na prestação de serviço e como que você agrega valor no desenvolvimento dessas atividades. E aí, a gente se vê dentro de armazéns, com uma complexidade de um país que tem 14% das estradas asfaltadas, e como fazer tudo isso somando na nossa agenda a sustentabilidade. Um cenário de trade-off, né? Quem mais investe, o seu frete fica mais caro. Quem conecta mais programas, o seu frete fica mais caro. Então, a conexão do frete estar aumentando não pode estar resumida única e exclusivamente ao preço do combustível, mas sim o que os transportadores estão agregando valor. A logística reversa, a gestão da informação, a compatibilidade de produto, fazendo com que a capilaridade no cenário nacional se torne cada vez mais efetiva. Transportar mais consolidado, e sabemos que temos um vínculo do modal rodoviário muito forte no território nacional. E isso nos canaliza a trabalhar de maneira mais eficiente, mesmo com cenários tão agressivos, em quantidade de rodovias, complexidade de impostos, e isso é uma realidade para todo mundo que atua nesse segmento. Falando um pouquinho da Solística, a Solística ela pertence ao Grupo FENSA. Então, eu sei que a marca, para alguns pode ser nova, mas a Solística é o legado da Atlas, Expresso Jundiaí e AGV. A fusão dessas 3 marcas formou a Solística dentro do Grupo FENSA. O Grupo FENSA não é o dono da Coca-Cola, o Grupo FENSA detém mais de 50% do processo de fabricação da Coca-Cola. Somos o maior embotelhador, né, o maior engarrafador de Coca-Cola no mundo. Então, a nossa agenda de sustentabilidade, ela conecta vários mercados, não só a logística, que é a vertical de produto da Solística, mas outras agendas também. Falando especificamente da FENSA, 13 países de atuação. Quando a gente vai para o Grupo Solística, aí nós estamos falando de 7 países de atuação e 127 terminais, só no Brasil, somando-se warehouses e terminais de carga. Então, tudo que a gente faz nas nossas operações dá escala. A nossa carteira de clientes é uma verdadeira...
a nossa carteira de clientes é praticamente uma supply chain, né? Então, muitos de vocês aí que estão sentados provavelmente estão aqui dentro desse portfólio, que são mais de 4.000, mas que aqui nós colocamos as marcas transversais, marcas que estão aí em mais de um país. Eu pulei aqui a geografia. Essa é a geografia, eu vi que a colega estava pegando ali o dado. Essa é a nossa geografia nos 7 países que atuamos. Nossa missão e visão, ser o operador logístico que mais agregue valor e seja o favorito nas operações da América Latina. Falando especificamente de Solística, são 23.000 colaboradores, 4.000 clientes e uma malha que tem aí uma capilaridade no território nacional que ultrapassa mais de 5.000 municípios. Então, diante de uma operação tão complexa, quais são aí os nossos desafios para conectar todos esses clientes? Essa é a nossa malha, então praticamente em quase todos os estados, só tem 2 estados que nós não estamos presentes, nos traz o tema de HSE. O HSE hoje é o departamento que cuida da sustentabilidade dentro das empresas. E aí quando a gente pega um transportador, como que um transportador tem tantas áreas técnicas? Só na Solística são 153 farmacêuticos, veterinários e técnicos conectados com a sustentabilidade. Na parte de sustentabilidade, 9 profissionais. E todos os demais, farmacêuticos e veterinários. E como que a gente administra o nosso sistema de gestão ambiental de segurança? Em 3 pilares. Gestão de acidentes, meio ambiente e sustentabilidade. E o que nós vamos descer um pouco a lupa aqui é justamente a parte de sustentabilidade. Dentro de sustentabilidade, esse é o nosso modelo de gestão. Nós hoje destacamos as ferramentas de segurança, de impacto ambiental e principalmente o que o mercado me exige. Uma empresa como essa tem 937 licenças para operar. Só licenças ambientais são 112. É uma quantidade muito grande para você transportar esse portfólio de produto que reúne químicos, farmacêuticos, automotivo e uma diversidade que nos coloca ali numa situação quase que um credenciamento de indústria. Dentro desse processo, a agenda de sustentabilidade, ela atinge um protagonismo para nós nas seguintes famílias. Vamos falar da parte de gases. O que a Solística está fazendo em relação a gases e emissão de poluentes? Compra de crédito de carbono. Eu vi a colega que antecedeu aqui, não sei se todos acompanharam a palestra, também falando desse mercado. O Brasil é uma verdadeira agência bancária de compra de crédito de carbono. Esse mercado está crescendo numa velocidade absurda e o crédito crescendo a 40% ao ano o valor. E nós, como principais emissores dentro do grupo, temos um papel relevante de estabelecer as metas de compensação. E essa atividade da compra de crédito é uma ferramenta que a gente está utilizando sim. É claro que eu não vou comprar todo o meu crédito de carbono das 60.000 toneladas, mas esse trabalho integrado com os nossos clientes faz com que essa escala se torne uma fonte renovável. A compra de crédito de carbono, quando você escuta no primeiro momento, parece até estranho. Nossa, você está pagando por um local que planta árvore ou um local de reflorestamento? Sim. Essa localidade ganha um inventário, esse inventário é homologado em 2 instituições muito sérias, que é a Verra e a ONU, e hoje nasce uma criptomoeda que, na verdade, você compensa aquilo que você gera em locais que estão predispostos a fazer isso e assumem esse compromisso e essa agenda verde, aonde o patrocínio de empresas como a Solística possibilita que essas áreas não sejam desmatadas e façam uma compensação natural do ar. Consolidação de carga é sim uma das nossas fortalezas. Toda vez que os nossos clientes, otimizado pela nossa roteirização de carga, deixam de contratar carros únicos, isso tira uma quilometragem que ele estaria gerando CO2 e o inventário de carbono se torna mais efetivo dentro das nossas operações. Por que eu estou falando de inventário de carbono? Porque toda empresa, o primeiro passo para estabelecer as suas emissões nasce do inventário de carbono. A partir do momento que você faz o inventário das suas emissões, você sabe quanto você gera, quanto que você é agente poluidor e o que se faz necessário na sua parte de consumo e geração para que você possa ser considerado uma empresa
limpa, uma empresa verde. E hoje já nascem aí várias certificações para que você possa ser reconhecido dessa maneira. Não é fácil, não é barato e por isso que o I, lá no começo da apresentação, se faz necessário. Nenhum ator vai fazer isso sozinho na cadeia de valor. Depois, cortinas vegetais, com 127 armazéns espalhados no Brasil, a gente tem muita área que pode ser plantio. E esse plantio soma no meu inventário de carbono. Aí você fala, nossa, mas como que se faz essa conta? Protocolo GHG é uma ferramenta aí universal, quase todos os players que mergulham no inventário de carbono se utilizam dessa estratégia. E você plantando e fazendo com que essa conta de compensação vá sendo somada a várias iniciativas. Outra iniciativa, a utilização de Arla, que na verdade faz aí o melhor desempenho dos veículos, e a frota elétrica. Por que eu deixei por último? Porque na hora que a gente começa a falar de frota elétrica, é um mercado que todo mundo tem interesse, mas ainda precisa ser dado mais capilaridade para que isso surta um efeito e uma compensação significativa. Nós já temos frota elétrica. A cada ano, cada cliente compra seus veículos dedicados, está numa velocidade muito interessante, mas ainda num oceano azul para fazer isso dar uma velocidade significativa. Temos problemas de autonomia, temos problemas de capacidade de carga, mas para mercados específicos isso já está fazendo sentido. Depois de gases, aqui é a foto de como é a lógica da compra de crédito de carbono. Infelizmente aqui são só alguns minutos, mas daria uma pauta inteira para a gente trabalhar com vocês, como que isso é subsidiado por uma empresa, você compra o título e hoje se torna uma fonte de receita, inclusive para os geradores. Depois, o consumo interno. Poxa, mas você está falando tanto do externo, né? Mas e dentro das suas instalações, o que vocês fazem? Solistica esse ano vai alcançar 1 milhão de tampinhas, agora em dezembro, de coleta 100% espontânea. O que é coleta espontânea? Engajamento também dos nossos colaboradores. Quando a gente implantou o Papa Tampinha, isso me favorece com que eles descartem o plástico, o papelão, no local certo. E nós hoje temos números que atingem 2.000 toneladas de itens reciclados, porque eu tenho muito plástico, eu tenho muito papelão, que é proveniente dos nossos clientes quando a gente faz a desova de carga. Então, pensando em gestão de consumo, quais são nossas iniciativas? Reciclagem, hoje, é uma fonte de receita na companhia e não mais um problema. Nós vendemos os nossos resíduos. Existem empresas especializadas que compram isso, fazendo inclusive a gestão do seu resíduo. Depois, a nossa destinação final, hoje, é com tratamento e não simplesmente destinar a aterros. Lixo orgânico eletrônico não destinado a aterros e junto com essa mesma empresa, que eu posso até falar o nome do nosso parceiro, é a RCR, controla todo o nosso inventário de resíduos. Qualificação dos fornecedores, termo de conduta com todos eles e gestão de consumo de água e energia elétrica nas nossas operações. São sites muito grandes. E é impressionante como a gente aprende, né, com esses dados. Na pandemia, nós reduzimos em mais de 40% o nosso consumo de água. Por quê? Nossa equipe estava em home office. Descarga. E aí, quando você faz um trabalho só de calibrar as descargas e as torneiras da companhia, você se surpreende com os dados de redução que você consegue quando você começa a atuar aonde você gera de resíduo. Não só pensando na sustentabilidade, que é a pauta principal, mas também sim em compensação financeira. Aqui o nosso engajamento, também em campanhas sociais, e hoje os nossos armazéns estão nascendo com espaços ecológicos provenientes de madeira de demolição, energia renovável, está se tornando os espaços de descanso dos nossos colaboradores, além de campanhas ao qual a Solistica é protagonista. Aqui um pouquinho da nossa frota elétrica, é uma realidade. Na Colômbia, a gente já está fazendo last mile de bicicleta. Tive muita dificuldade e resistência de entender a ideia, porque aqui no Brasil a gente tem uma preocupação com a bicicleta, mas depois de um ano rodando sem nenhum acidente, em pequenas entregas na ponta, esse projeto é um sucesso na Colômbia hoje e a gente está avaliando trazer para o Brasil, porque a gente sabe que no Brasil, quando a gente vê os motoboys andando, as bicicletas como se deslocam nas nossas vias muito bem pavimentadas, dá um frio na barriga para trazer. E depois, aqui alguns carros que já foram entregues,
as vagas verdes. Não adianta só ter o carro, tem que ter as vagas verdes. E a gente deixa essa frase para encerrar. E desculpe pela velocidade, mas é que aqui já levantou 5 plaquinhas para mim, que a gente tem que ir para o painel. A sustentabilidade não é um ato, mas é uma cultura que a Solística acredita em promover de maneira integrada aos nossos clientes, à sociedade. Então plantem essa ideia. Muito obrigado. Você já pode sentar. Então vamos chamar aqui rapidamente ao palco Alexandre, Henrique, Luiz. Tá, o microfone tá por aí, beleza. Pessoal, aqui devido ao adiantado da hora eu vou ter pouco tempo de pergunta, né? Mas depois vocês podem pegar eles para conversar mais um pouco, porque tem assunto é bastante rico. E eu vou começar com a Prometeon. A primeira pergunta. Luiz. Pois não. Você falou sobre os pneus para veículos elétricos, né? Isso, vocês já estão comercializando isso no mercado e a utilização dele, você já tem alguns resultados práticos sobre isso? Boa pergunta. Sim, a resposta é sim. Nós estamos comercializando, conforme eu comentei. Há 3 meses nós lançamos o primeiro veículo, o primeiro pneu voltado para o veículo elétrico no mercado nacional. É um trabalho de 3 anos realizado juntamente com uma montadora, voltado inicialmente para o segmento de ônibus urbano, porque nós acreditamos ser o primeiro segmento, né, que vai demandar a exigência de veículos elétricos, até por uma questão de autonomia, uma questão de controle e uma questão também de exigências de políticas públicas, né, no segmento voltado para segmento de ônibus passageiro. Então, sim, nós já temos esse primeiro pneu desenvolvido aqui no Brasil. Somos a primeira empresa pneumática a desenvolver um pneu e comercializar esse produto e já está disponível, conforme eu comentei, né, para atender aquelas exigências, seja de índice de carga, resistência ao rolamento e a questão também de rumor. Tá, ok. Então, mais uma pergunta. O pneu como um ponto importante na parte de emissões de CO2, né, por causa do consumo de combustível, existe um bom gerenciamento de pneus por parte das empresas no Brasil? Como é que você classifica isso, as empresas de transporte? Eu diria que o Brasil, ele, olhando alguns mercados, até inclusive alguns mercados um pouco mais evoluídos do que o nosso, em relação ao âmbito econômico, o nosso mercado não deixa nada a desejar, né? O problema do nosso mercado é a dimensão dele, então nós temos de tudo um pouco. Se nós pegarmos as grandes empresas, sim, eles têm controle, eles sabem da importância do pneu na composição do seu custo, do custo total. Conforme eu comentei, o pneu ele pode impactar de 10% a 15% só na questão de consumo de combustível e tem o segundo ou terceiro maior custo operacional dentro de uma empresa. Então, sim, quem tem controle sabe realmente da importância do controle no pneu, na composição do seu custo total, porém, quando a gente olha o tamanho do nosso mercado, a gente vai ver que nós temos ainda um grande percentual das empresas que ainda não tem, né, toda essa expertise voltada ao controle e à gestão de pneus. Tá, ok, obrigado. Henrique, você falou bastante sobre a Eaton e sobre o produto da Eaton, né, na utilização de caminhões e tal. Internamente, dentro da área Fabril, como é que está a situação de sustentabilidade dentro da área Fabril? Boa pergunta, Wagner. A Eaton tem a meta, globalmente falando, de reduzir emissões de CO2 em 50% até 2030, tá? Olhando a parte Fabril, manufatura. Olhando um pouco mais aqui a nossa realidade do Brasil, as nossas 4 plantas aqui já são aterro zero. Esse ano, em 22, nós conseguimos chegar nesse nível de aterro zero. Nós não temos nenhum descarte de produto que não seja reciclado ou reusado. Então é tudo realmente, nada vai para aterro. Tudo reciclado ou reusado. Então, esse ano a gente conseguiu atingir essa meta aqui no Brasil, o que é uma meta bastante interessante. E já há algum tempo a gente também não tem nenhum descarte de efluente para a rede pluvial. 100% tratado dentro das plantas da Eaton.
Tá, obrigado. O Alexandre, falando um pouco, né, você discorreu bastante sobre o compositor, né, que é um material bastante interessante. Você fala que esse é o futuro e o que está trabalhando, o que a Fras-le vem trabalhando mais para frente ainda sobre desenvolvimento desse material. Eu gostaria que você falasse um pouco também de um centro de desenvolvimento que vocês têm lá no Sul, que ajuda muito o desenvolvimento geral, né? Certo. Começando, né, da tua primeira questão, nós realmente acreditamos que os compósitos eles fazem parte do futuro da indústria automotiva, porque nós conseguimos, a partir de cases e de oportunidades presentes, tirar proveito daquela combinação de vantagens que eu mostrei ali antes, desde design, otimização de propriedades, maximização de resistências, redução de massa, aumento de produtividade no serviço, né, quando você transporta mais carga com tendo uma tara menor. Então, realmente nós acreditamos nisso. A jornada ela é ampla, é longa, é complexa, né, como o colega aqui comentou do slide dele, a gente poderia passar a tarde falando a respeito disso. Ela passa desde o processo, né, ou a dinâmica de pesquisa e desenvolvimento, né? Isso não é os próprios materiais compósitos têm uma jornada ESG própria na realização deles, né? Diminuição da dependência de fontes de óleo, né, de petróleo, por exemplo, desenvolvimento, produção de resinas de base renovável, menos agressivas ao meio ambiente, o processo de realização do produto, a reutilização, a reciclabilidade, tudo isso é uma construção que também precisa ser feito com materiais compostos. Eles oferecem vantagens, mas existem desafios que precisam ser vencidos. Então, a gente está investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento, endereçando todas essas frentes, porque é uma composição, nós precisamos endereçar o conjunto da obra, né, e ter o IHR, né, o IHR, que é o Instituto Hercílio Randon, é uma ICT com dezenas de profissionais, trabalhando especificamente em pesquisa e desenvolvimento, conectando não só a Fras-le, mas as empresas Randon, mas eu falo por Fras-le, nos conectando com startups, nos conectando com universidades, com outros centros de pesquisa, no Brasil e no exterior, né, e a utilização e a presença, né, do Centro Tecnológico Randon certamente é uma força e ajuda imensamente, né, é incomensurável a grandeza e a importância do Centro Tecnológico Randon e com todos os recursos que ele tem. Também não vou ficar discorrendo a respeito disso, mas são pistas, laboratórios, base sísmica, uma série de recursos lá indispensáveis para a validação de veículo. No fim do dia a gente está falando de indústria automotiva, a gente está falando de componentes para veículos, a gente está falando de validação de veículo. Então, o Centro Tecnológico Randon e o IHR são realmente dois pilares muito importantes na jornada que a Fras-le está fazendo, né, para Smart Composites. Isso é muito interessante, né? Eu estava conversando com o Fred na hora do almoço. Ele falava assim que a gente vai para Caxias trabalhar lá e sempre alguém que está trabalhando com a gente precisa ir para alguma aula. Eles sempre estão estudando. Isso é uma coisa bastante interessante. Uma característica das pessoas de lá que eu admiro bastante isso daí, né? Verdade, isso aí, né? Todo mundo estudando, todo mundo se desenvolvendo. Muito legal. Última pergunta, Kleber. O Kleber deu uma aula pra gente aqui, né, pessoal? Puxa vida, foi muito legal. E, Kleber, a gente estava conversando um pouco sobre as placas fotovoltaicas, embora vocês não fabriquem, mas você transporta. E isso aí, o Henrique mostrou a matriz energética brasileira na apresentação dele, que já é bastante grande em relação aos outros países. E o Brasil está correndo atrás de ter mais energia limpa. E a placa fotovoltaica é um dos pontos que leva a energia limpa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o transporte das placas, né? E os cuidados que você tem que ter com os veículos para fazer o transporte de um produto tão sensível, né? Você fala um pouquinho sobre isso que eu achei engraçado, legal. Estão me ouvindo, né? A placa, gente, é algo que chamou a atenção nos últimos anos por dois motivos. Primeiro que a legislação vai mudar,
né? Então o consumo urbano, tem muita gente que está antecipando isso para pegar a legislação atual e se beneficiar de fato de toda a energia que está gerando dentro de casa. E pensando nos nossos armazéns, hoje é uma tendência sim de se buscar fontes de energia, não só a fotovoltaica, mas também de mercados, né? De mercado livre, energias que você comprovadamente está comprando de mercados limpos. E, respondendo à pergunta sobre a complexidade do transporte, gente, é tão significativo o número de aumento de embarque disso, que nós estamos tendo que mudar a nossa cubagem, a nossa formatação. Por quê? Elas são volumosas, elas têm sim um valor agregado, são muito sensíveis, dá muita avaria. E no modal que hoje a gente opera, né, a gente tem tanto o mercado fechado quanto o mercado LTL. No mercado LTL, a cubagem é complexa, a gente tem o risco de avaria potencializado e se tornou um produto de alto valor agregado na cadeia. Então imagina, nós transportamos desde pequenas caixas como unidades relativamente grandes, mas a placa ela é quase que um comodato ali dentro do meu caminhão, porque ela ocupa muito espaço. E o que a gente fazia antigamente em unidades, hoje nós estamos dando uma relevância dentro dos baús, porque o mercado está muito, mas muito aquecido mesmo. Potencializado naturalmente pelas grandes fazendas que se estão construindo, mas também pelo consumo urbano. É impressionante no interior, principalmente no interior, quantas pessoas estão migrando as suas casas para uma energia alternativa. E claro, como nós transportamos de muitos fabricantes, isso já tem sido notado nas nossas operações com certa relevância. Tá, obrigado. Pô, eu ficaria conversando bastante aqui, mas eu agradeço, nós estamos com o tempo, olha lá, 15 segundos, tempo esgotado. Eu agradeço a presença de vocês, eu acho que foi bastante... Aprendemos muito, né, com essa equipe que falou aqui. Eu fico muito contente de saber que a indústria, são vocês da indústria, a gente fala tanto da indústria brasileira que está meio parada, não anda, tal, e é tão bom escutar que a gente está com desenvolvimentos brasileiros, né, dentro da nossa cadeia de produção. Isso é bastante interessante. E um operador logístico também que mostra como a preocupação do transportador em cima da questão da sustentabilidade. Acho que foi uma aula. Obrigado. Agradeço muito a presença de vocês e a presença do público também, que está aqui presente agora. Obrigado, pessoal. Pessoal.